Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês na noite de hoje, nessa temperatura agradável. E é muito bom ver o salão assim, bastante gente. Significa que nós estamos começando a semana muito bem, né? Estamos preparando para ter uma semana maravilhosa. Então, gente, eu vou começar pedindo a vocês, sempre que entrar no salão, né? Pode cumprimentar algum colega, mas rapidamente sentar nos seus lugares e elevar o pensamento a Deus e já começar a fazer as suas preces. É necessário que o ambiente fique equilibrado. O ambiente está sendo trabalhado o dia inteiro. Então, quando chegamos aqui, nós temos que aproveitar essa energia. Todos, trabalhadores, público, nós temos que manter o ambiente em silêncio e a nossa mente tem que estar em prece, tá bom? Obrigada. Eu vou dar os avisos da noite. Começou o trabalho da assistência social, né? Naturalmente, a assistência não para toda, mas o atendimento, a assistência parou em dezembro e janeiro e agora já reiniciou. Então, e as crianças do sábado já estão na evangelização, já começou as aulas, né? E uma vez por mês eles recebem aquele kit higiene, né? Todos os trabalhos nós estamos pedindo. No começo do ano sempre o estoque está em baixa, precisa dar uma levantada, né? E o que a gente está precisando agora é creme dental, sabonete e shampoo. No kit de higiene são esses 3 itens necessários para este mês, tá bom? E a cesta básica também, né? As assistidas já presentes, todas cadastradas, algumas dando continuidade, porque se a pessoa ainda não está bem, a gente recadastra ela no ano seguinte, até a gente ver alguma melhora, e algumas novas que entraram, essas novas, elas entram com muita necessidade, né? E nós pedimos para vocês, por favor, não esquecer os itens da cesta básica, para que a gente consiga atender a todo mundo até o fim do mês, tá bom? E, neste mês de fevereiro, de março, desculpe, no dia 30/3, vai ter o almoço italiano. O almoço, nós temos eventos durante o ano, que o objetivo principal é arrecadar direito para as despesas fixas do Paz e Amor, né? Tem funcionário, tem salário, conta de luz, conta de água e etc. Então, tem que fazer o caixa, né? E isso daí a gente faz com esses encontros, né? E são encontros extremamente agradáveis. É uma tarde muito agradável, né? Dia 30/3 agora tem almoço, o almoço à italiana, costuma ser muito bom. O cardápio vai ser caponata com pão italiana, ravioli com 4 tipos de recheio, espinafre com mussarela, presunto e queijo, 3 tipos. E os molhos brancos, acompanhamento sobrecoxa desossada, maionese e sobremesa bolo gelado. Tudo isso está incluso no convite, tá? E fora isso daqui, tem o tempo todo música ao vivo, para agradar. É um encontro, nós viemos aqui e nunca dá tempo de bater papo, conversar. Nesse dia a gente vai só se divertir, encontrar os amigos, bater papo, ter uma tarde agradável. Começa 12:30. Esse ano vai ser no Esporte Clube Sampaio Moreira, aqui na Rua Vilela, tá? Rua Vilela, 892. É bom comprar os convites com antecedência, né? Alguns anos, quando chega na semana do almoço, não tem mais convite do almoço italiano, tá bom? E esses convites já estão à venda na livraria. Todos estão convidados. Então é isso. Kit de higiene, cesta básica e almoço italiana. Tá fácil. Tá fácil de decorar, tá? Os trabalhadores da noite. O senhor Raul Zanini vai fazer a leitura do Evangelho, mensagem e prece inicial. Fátima Nunes, vibrações gerais e passes. Vibração das águas, a Rosângela Guido. A palestra, o tema é
Servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, item 4 e 5. O expositor, colega da casa, Cláudio Augusto. Cláudio, seja bem-vindo ao nosso trabalho. E fiquem bem atentas, porque a palestra do Cláudio é muito agradável. Tá bom? Um bom trabalho a todos. Se concentrem, aproveite para receber todas as vibrações que estão no salão e estarão durante a palestra e durante as vibrações, ok? Obrigada. Opa, bem? Beleza. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não, né? Tá bom. Então vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus é Mamon. Jesus em casa de Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nele um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir, por causa de muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. Do livro Vigiai e Orai, irmão Bacelli, tarefas significativas. Visitar o doente no hospital, costurar para os desnudos, oferecer um prato de sopa ao faminto, estender a xícara de leite a quem deva tomar um remédio, cooperar na limpeza de uma instituição assistencial, sorrir para o desesperançado, dar presença incentivando os companheiros a perseverarem, não demonstrar abatimento, retribuir a gentileza de um amigo, escrever um bilhete de apoio a quem esteja em prova, falar edificando, não tecer comentários desairosos, cuidar do jardim, eis algumas das tarefas mais significativas para quem realmente deseja ser útil. Agora nós vamos fechando nossos olhos, serenando nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, os mentores espirituais dessa amorável casa de paz e amor. Noite esta, onde muito nos doaremos e também muito receberemos. E que Jesus, nosso Mestre, envolva o palestrante dessa noite. E como agradecimento, Mestre amado Jesus, a prece que nos ensinastes há mais de 2000 anos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de expressar aqui a minha alegria por poder participar dos trabalhos da segunda-feira e render as minhas homenagens a todos os tarefeiros deste trabalho da segunda-feira e também a toda a assistência, que também são tarefeiros na hora das vibrações.
eu quero dar boa noite a todos os presentes aqui no Salão Allan Kardec, bem como aqueles que nos acompanham virtualmente e os que possam vir a acessar este conteúdo a posteriori. Meus amigos, no item 4, do capítulo 16 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação de Allan Kardec, o nosso codificador trata de um encontro muito simbólico. É o encontro entre Jesus e um publicano na cidade de Jericó. Nós sabemos que os publicanos eram os coletores de impostos naquela época. Portanto, eram muito mal vistos pelos hebreus, que viam nos publicanos, a um só tempo, os detentores de riquezas indevidas e os coletores de tributos, de impostos, que eram carreados para os romanos, que naquela oportunidade dominavam a Palestina e diversas partes do mundo. Lucas, em seu Evangelho, capítulo 19, versículos de 1 a 10, fala desse encontro entre Zaqueu, que era o nome do publicano, e o nosso Divino Mestre Jesus. Zaqueu, recebendo notícias de que o Divino Mestre passaria por Jericó, demanda a via pública, na esperança de que possa vislumbrar o Divino Mestre Jesus. Zaqueu era um homem muito rico, mas tinha baixa estatura. E como havia uma grande multidão pelas ruas de Jericó, ele acabou recorrendo a um sicômoro para tentar alcançar o seu intento, que era o de divisar o Rabi. Sicômoro é uma árvore, uma espécie de figueira. Mas o fato é, meus amigos, como relata Lucas, que o Divino Mestre Jesus passou exatamente pelo ponto onde se encontrava Zaqueu e o interpelou, dizendo que ele deveria descer da árvore, porque naquele dia a intenção do Cristo era se hospedar justamente na casa do publicano, justamente na casa do coletor de impostos, justamente na casa de Zaqueu. Esta decisão do Divino Mestre Jesus causou um certo estranhamento, um certo descontentamento entre as pessoas que vislumbraram aquela cena. Relata Lucas, o evangelista, que as pessoas murmuraram, mas é recorrendo a uma obra antológica intitulada Boa Nova, ditada pelo espírito Humberto de Campos, ao inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, em seu capítulo 23, que nós recebemos informações importantes para compreendermos os acontecimentos que se desenrolaram há 2000 anos. A insatisfação em relação ao nosso Divino Mestre não se restringiu apenas aos populares. Mesmo os discípulos do Cristo não compreenderam a atitude de seu mestre. Em especial, 2 apóstolos, Filipe e Pedro. Filipe e Pedro entendiam que Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos, um homem rico, um homem avarento. Em resumo, Zaqueu era apenas um pecador. Mas o fato é que, como nos narra Humberto de Campos, a visita do Cristo à casa de Zaqueu se deu. O nosso Divino Mestre se deslocou até aquela casa suntuosa, contrariando as expectativas de Filipe e Pedro, que entendiam que ele deveria se hospedar numa casa modesta, como ele fazia na Galileia, não é verdade? Em Cafarnaum. Mas a visita se deu.
E o Divino Mestre Jesus foi recebido na suntuosa casa de Zaqueu com uma grande festa e com grande júbilo. O coletor de impostos narrou ao nosso Divino Mestre algumas passagens da sua vida. E o Divino Mestre Jesus, por sua vez, deu a Zaqueu as luminosas lições do Evangelho. No final daquele dia memorável, Zaqueu disse ao Rabi que ele doaria metade de todos os seus bens, metade de todas as suas riquezas, e faria ainda mais. Se eventualmente alguma pessoa tivesse sido prejudicada pela coleta de impostos, ela seria indenizada, e essa indenização seria multiplicada por 4. Mas é em outra obra antológica da doutrina espírita, ou melhor dizendo, em outra publicação antológica da doutrina espírita, que nós podemos compreender por que os discípulos não entenderam a atitude do nosso Divino Mestre Jesus. Na edição de janeiro de 1965, da revista Reformador, que, como vocês sabem, é o órgão de comunicação da Federação Espírita Brasileira e vem sendo publicada desde o século XIX, nós encontramos um texto primoroso, de autoria do benfeitor Emmanuel, ditado ao médium Chico Xavier, sob o título O Olhar de Jesus. O título já expressa muito do que o benfeitor Emmanuel pretende nos comunicar. Enquanto Filipe e Pedro viam em Zaqueu apenas um coletor de impostos, apenas um homem rico, apenas um homem avarento, um pecador, o Divino Mestre Jesus via naquele homem alguém enganado pelo desvario das posses. Ele via em Zaqueu alguém com condições de se regenerar. Aliás, meus amigos, aprendendo as lições da doutrina espírita, nós chegamos à conclusão que todos nós somos passíveis de regeneração. Afinal de contas, ensina a nossa doutrina que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes e tendem à perfeição, dando um passo a cada dia e ascendendo na escala espiritual. Mas é fato também que tanto Filipe quanto Pedro tinham uma certa razão ao detectar no coletor de impostos, em Zaqueu, um vício moral. É recorrendo a outra obra formidável, intitulada Depois da Morte, escrita por Leon Denis, que é considerado o sucessor de Allan Kardec, lançada aqui no Brasil no longínquo ano de 1897, que nós aprendemos em seu capítulo de número 46, que a avareza é uma das expressões mais repugnantes do egoísmo. É disso que se trata, meus amigos. A avareza é uma expressão do egoísmo. E como nós sabemos, o egoísmo é a principal chaga moral que deve ser extirpada dos nossos corações, porque é o egoísmo que impede o nosso crescimento enquanto indivíduos, e é o egoísmo que impede o crescimento da humanidade inteira, segundo Leon Denis e segundo diversos outros autores da doutrina espírita. Doutrina espírita que nos ensina que há uma grande distinção entre avareza e previdência. Notem, meus amigos, é muito comum que nós, os encarnados, tendo a nossa visão espiritual obliterada pelos apelos da matéria, chamemos de virtude o que é vício. O avarento não se considera avarento. Ele diz que é previdente, mas de previdente não tem nada, porque a sua pretensão é acumular
acumular e, se puder, acumular mais ainda. O que impede que os bens que foram colocados em suas mãos pela providência divina não possam ser utilizados pelas demais pessoas. Aliás, nem ele próprio os utiliza. Nem ele próprio os utiliza. Porque seu objetivo central na vida é sempre o de acumular. E ele sofre, porque se percebe que ao seu redor alguém tem mais posses do que ele, é corroído pela inveja. Nós também aprendemos na doutrina espírita que o suposto contraponto à avareza, que seria a prodigalidade, não é uma virtude, é também expressão do egoísmo, porque há pessoas de posses que não medem esforços para verem atendidos os seus próprios desejos, mas que são incapazes de oferecer uma mísera moeda ao companheiro ao lado para que ele tenha suas dores atenuadas. Não é verdade? Meus amigos, nós aprendemos na doutrina espírita que nós somos, na Terra, depositários dos bens que nos foram oferecidos pela providência divina. Não somos proprietários, somos depositários, porque ensina a doutrina espírita que só nós temos verdadeiramente aquilo que não nos pode ser tirado. O que nos pode ser tirado não nos pertence. Este relógio é meu, eu comprei, mas eu posso ser abordado aqui na saída do Paz e Amor, peço proteção aos benfeitores, que isso não aconteça, né? Mas eu posso ser abordado aqui na saída do Paz e Amor e alguém leva o meu relógio. Alguém pode levar o meu relógio. Os bens terrenos são transitórios, por isso a nossa doutrina prega que nós tenhamos desapego aos bens terrenos, desprendimento em relação aos bens terrenos. E para que esse conceito possa ser introjetado em nossos corações, eu vou recorrer a uma alegoria bastante singela. Imaginem, cada um de vocês, que vocês recebam um convite de um senhor de muitas terras, e ele passa a você a incumbência de administrar uma represa. A represa não é sua, é do Senhor das terras. E qual que é a sua função? É trabalhar para que essa represa, né, ela tenha vazão adequada, passando pelas comportas, movimente as turbinas e assim gere-se energia elétrica. Mas se eu não cumpro o meu papel, e mantenho a água da represa permanentemente parada, não haverá geração de energia elétrica, não é verdade? Meus amigos, água na represa parada indevidamente se chama avareza. Mas eu posso, por outro lado, administrar esta represa de forma indevida, de modo que eu dê uma vazão excessiva, não é verdade? A água que está ali represada. Passando pouco tempo, eu terei dilapidado aquele recurso que foi colocado em minhas mãos. E, mais uma vez, a geração da energia elétrica não se dará. O nome disso, prodigalidade. É importante que todos nós tenhamos consciência de que é necessário combater o egoísmo que ainda trazemos em nossos corações, posto que somos espíritos imperfeitos, a fim de que possamos avançar, alcançando assim o nosso destino, um destino luminoso, porque nós seremos, daqui a algum tempo, muito tempo, para ser sincero com todos vocês, espíritos puros, espíritos perfeitos. É necessário, meus amigos, que nós extirpemos de nossos corações o egoísmo, para que não se lance sobre nós a pecha
de depositário infiel, como aconteceu, segundo Lucas, no seu Evangelho, capítulo 16, versículos de 19 a 31, com o mau rico. Tratava-se de um homem de muitas posses, que tinha muito apego aos bens terrenos, mas chegando ao plano espiritual, ele se viu em aflição, porque cuidou dos bens terrenos, mas não cuidou de adquirir o tesouro que realmente importa. O tesouro que realmente importa, meus amigos, é o tesouro do coração. É o bem que nós possamos fazer a todos aqueles que nos cercam, porque sabemos, nós os espíritas, que todo o bem que fizermos é sempre o nosso melhor advogado em qualquer parte do universo. Meus amigos, eu agradeço imensamente pela atenção de todos, e chegando ao final desta breve exposição, eu rogo a Jesus que conceda paz e amor a todos os corações. Muito obrigado e boa noite. Tá ótimo. Meu amigo Cláudio, que alegria poder escutá-lo. Receba nosso abraço fraterno como uma forma de gratidão pela sua presença hoje, neste trabalho, pela primeira vez, e que você possa voltar muitas outras vezes para compartilhar conosco os seus conhecimentos de forma tão simples. E com certeza todos nós vamos sair daqui com muitas reflexões. Muito obrigada, Cláudio. E agora nós vamos para a segunda parte deste trabalho. Então, peço a todos que sentem de uma forma que os médiuns possam circular tranquilamente entre os corredores e acalmando os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos sentindo a presença de Jesus, vamos sentindo a presença do nosso mentor e de toda a equipe espiritual que está aqui desde o momento que nós entramos. Solicitando que os médiuns possam agora, nesse momento, se posicionar. Vamos dar início à terapia dos passes. Então mentalize com muito carinho o que lhe trouxe até aqui hoje. E sentindo nesse momento a conexão com o plano espiritual através do centro de força coronário no alto da sua cabeça. Ligados que estamos, luzes intensas de muito amor começam a circular pelo nosso corpo, a nos envolver, a nos tratar. Essas luzes agora vão até o nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, e lá vão promover a limpeza dos nossos pensamentos, para que sejam sempre positivos, alegres, confiantes. Essas luzes vão descendo e vão alcançando o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. E lá, as nossas palavras serão tratadas
para que possamos usá-las com docilidade e assim jamais proferir algo que possa vir a magoar o próximo. As luzes seguem na direção do centro de força cardíaco, nosso coração. E nossos sentimentos são ali potencializados no amor, no perdão, na paciência, na afabilidade, na ternura, na compaixão. Nossas luzes seguem agora para o centro de força esplênico, gástrico, e vão envolver todos os órgãos do aparelho digestório, de forma a proteger as células, a regenerá-las, para que a absorção dos nutrientes, dos alimentos que ingerimos, seja feita de forma correta, promovendo a nossa imunidade, fortalecendo a nossa imunidade. Essas luzes curativas agora vão até o nosso centro de força genésico, e lá os nossos órgãos reprodutores são todos tratados dentro da necessidade de cada um para um bom funcionamento. Essas luzes percorrem agora as nossas pernas pela frente, contornam os nossos pés, sobem pela parte de trás das nossas pernas e na nossa cintura encontra o centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral, e promovendo todo o fortalecimento das nossas vértebras, para que possamos seguir firmes, confiantes, fortalecidos. Chegando novamente ao topo da nossa cabeça, essas luzes protetoras formam uma cúpula que vai seguir conosco esta semana inteira, com muita fé, com muita proteção, com muito amor. E agora que nós já recebemos, temos condições de doar o que temos de melhor no nosso coração, nos nossos pensamentos. E assim nós vamos enviando, junto com a equipe espiritual, para todos os nossos irmãozinhos que estão adoentados, muita saúde, muita força para passar por essa provação da doença física, da doença emocional e espiritual também. Vamos envolvendo todos esses irmãos que estão doentes com muito amor, com muita cura. Vamos envolvendo os hospitais, vamos envolvendo todos os profissionais que estão nesses hospitais. Vamos agora mandando o nosso amor com muito carinho, através das nossas vibrações, para os nossos irmãos que estão nas ruas. Nossos irmãos necessitados não só do material, mas também do equilíbrio emocional,
da oportunidade de retornar à sociedade. Que todos sejam envolvidos com muito amor pela espiritualidade e que nós possamos sempre ter um sorriso para oferecer a esses irmãos quando não tivermos algum bem material. Vibremos com muito amor por todos aqueles que estão passando por momentos de ansiedade provocada por uma perda de trabalho, por uma separação física de um ente querido, simplesmente por estar às vezes desgostoso de situações no seu lar, no seu trabalho. Que todos esses irmãos sejam fortalecidos na esperança, na fé, no amor de Jesus, pois todas as situações vão passar, sempre passam, e que jamais esses irmãos se desesperem, que possam sempre encontrar a fé, a esperança em Deus. E agora vamos mandar uma vibração para o nosso planeta Terra, envolvendo nosso planeta com muito amor, com muita paz. E assim, gratos que somos por estarmos aqui, vamos envolver com muito carinho a nossa querida Rosângela, que dará continuidade a orações. E agora vamos passar para a fluidificação das águas. Aqueles que trouxeram as suas garrafinhas de água, mentalizando-as, aqueles que deixam as suas garrafas em casa, os filtros de águas, caixas d'água, daqueles entes queridos que necessitam, das pessoas que conhecemos que estão necessitados. E assim vamos rogando a Jesus que através dos seus trabalhadores, dos laboratórios espirituais, entre eles caboclos, índios, biólogos, terapeutas, possam recolher todo o substrato que estejamos necessitados. E assim eles vão percorrendo nesta natureza maravilhosa do planeta Terra, florestas, campos floridos, pomares, rios, mares, desertos, e vão recolhendo toda a medicação que cada um de nós esteja necessitado. E são trabalhadas nos laboratórios espirituais, dinamizadas, fluidificadas, maceradas e transportadas todas essas energias para os nossos vasilhames de água. Ao ingerirmos esta água, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, agradecendo toda esta medicação. E aqueles que façam uso da medicação contínua, ao ingerir com esta água, vai potencializar seu efeito no corpo físico, não deixando de ser utilizado o medicamento que o médico terrestre prescreveu. E assim, vamos nos beneficiando cada dia mais através desse tratamento da água fluidificada. E agora, harmonizados que estamos, serenizados, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre, aos esses benfeitores e mentores dessa casa, por podermos estarmos aqui esta noite,
recebendo todas essas benécias, essas bênçãos que podemos receber através da palavra do Evangelho, que ele penetre fundo em nossos corações e que possamos sentir isso durante toda essa semana. Ao nos desarmonizar em algum momento desta semana, elevemos nosso pensamento a Jesus, rememorando esta palestra, esta casa, e que nos acalme o coração, e nos dê o conforto da prece, da oração. Que tenhamos uma ótima semana e possamos nos encontrar na próxima segunda-feira. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana para todos, com muita paz, muita saúde e muito trabalho. Que assim seja.